Você vai me julgar, eu sei que vai. Mas preciso que você me ouça até o fim, porque ninguém nunca ouviu a minha versão. Todo mundo viu o que aconteceu por fora. As manchetes, os vídeos, os comentários raivosos na internet. Mas ninguém sabe o que eu carregava por dentro. Ninguém sabe o que é ser pai de uma filha que quase morreu nos seus braços e acordar todo dia com o medo de que dessa vez você não vai chegar a tempo. Meu nome é Ricardo Monteiro. Tenho 52 anos, um império construído com as próprias mãos e uma ferida que nenhum dinheiro do mundo foi capaz de curar. Minha filha se chama Clara. Ela tem 24 anos, cabelos castanhos que caem sobre os ombros, olhos que parecem guardar um oceano inteiro e uma cadeira de rodas que ela ocupa desde os 17. 7 anos. 7 anos eu olho para essa cadeira e sinto o mesmo nó na garganta do dia em que os médicos me chamaram no corredor e disseram que ela não ia mais andar. 7 anos carregando uma culpa que nunca confessei para ninguém, porque no dia do acidente eu era quem deveria estar dirigindo. Era eu que deveria estar naquele carro, mas eu estava numa reunião de negócios, como sempre estava, e deixei um motorista que eu mal conhecia levar minha filha sozinha num fim de tarde de sexta-feira. O carro bateu numa rotatória molhada. Clara teve traumatismo na coluna, e eu aprendi naquela noite o que significa perder o chão debaixo dos pés. Desde então, eu jurei para mim mesmo que nada mais ia acontecer com ela. Nada. Eu ia proteger minha filha do mundo inteiro, se precisasse fosse. E foi exatamente isso que eu fiz. A mansão onde a gente mora fica num condomínio fechado na Zona Sul. 3 andares, jardim imenso, piscina aquecida, ala inteira dedicada só para ela. Contratei enfermeiras especializadas, fisioterapeutas particulares, nutricionistas que vinham toda semana. Adaptei corredores, instalei elevadores, coloquei rampa em cada degrau da casa. Gastei o que fosse necessário, porque dinheiro eu tinha. O que eu não sabia dar era outra coisa, mas sobre isso a gente chega depois. As pessoas de fora viam aquela mansão e pensavam que Clara vivia num paraíso. Um quarto enorme, com janelas do chão ao teto vista para o jardim, prateleiras cheias de livros e cadernos de desenho. Elas não viam o que eu via toda vez que passava pelo corredor e olhava pela fresta da porta. Minha filha sentada na cadeira, a cabeça inclinada sobre um caderno, desenhando o mundo pela janela porque eu não deixava ela sair para tocá-lo. Eu sabia que ela desenhava, sempre soube. Desde pequena ela tinha esse talento, essa coisa delicada nas mãos que eu nunca entendi de onde vinha. Certamente não de mim, que só sabia assinar contratos e apertar a mão de sócios. Clara desenhava tudo. Flores, rostos, ruas, o céu em diferentes horas do dia. Eu via os cadernos espalhados pelo quarto e sentia um orgulho misturado com um aperto no peito que eu não conseguia nomear. Ela não sorria muito. Não nos últimos anos. Eu fingia não notar, porque notar significava admitir alguma coisa que eu não estava pronto para admitir. As enfermeiras duraram pouco. A primeira pediu demissão depois de 3 meses, dizendo que o ambiente era sufocante. A segunda, eu mesmo dispensei, porque flagrei ela levando Clara até o portão do condomínio sem a minha autorização. Só para tomar sol na calçada, ela disse, como se isso fosse justificativa suficiente. A terceira foi embora sem nem avisar. Deixou um bilhete na cozinha que eu nunca li inteiro. Dona Mércia, minha governanta de 12 anos, foi quem ficou. Ela era leal, discreta. Fazia o que eu pedia sem questionar. Na época eu chamava isso de profissionalismo. Hoje eu chamo de outra coisa. Foi numa segunda-feira de março que a empresa de pintura chegou para reformar a ala leste da mansão. Uma infiltração antiga que eu tinha adiado por tempo demais. 3 homens com macacões brancos manchados de tinta, latas, rolos, o cheiro forte de massa corrida invadindo os corredores logo cedo. Eu tinha reunião fora o dia todo. Deixei Dona Mércia responsável, dei as instruções de sempre.
Os funcionários ficam restritos à ala leste, sem circulação pelo resto da casa, sem contato com Clara. E saí. Não soube do que aconteceu naquele primeiro dia até a noite, quando Dona Mércia me ligou. Mas ela não me ligou para falar do pintor. Ela me ligou para dizer que a reforma estava indo bem e que Clara tinha ficado quieta o dia todo. Normal. Eu desliguei e não pensei mais nisso. O que eu não sabia é que naquela tarde, enquanto eu fechava negócio a quilômetros dali, um dos pintores tinha entrado no corredor errado. Soube dos detalhes muito tempo depois. Soube que ele tinha pegado a passagem errada depois do banheiro, que seguiu em frente sem perceber que estava saindo da ala em reforma e que parou bem na entrada do corredor onde fica o quarto de Clara. Ela estava com a porta entreaberta, sentada na cadeira, um caderno grande no colo. A luz da tarde entrando pela janela e pintando o quarto de dourado. E ele parou. Ficou olhando o desenho que ela estava fazendo. Uma praça, com pessoas caminhando, crianças correndo, um casal sentado num banco. O mundo lá fora que ela observava da janela e reconstituía no papel com uma precisão delicada, quase dolorosa. Depois ele disse alguma coisa. Eu ouvi essa parte da boca de Clara, meses depois, quando ela já não tinha mais medo de me contar as coisas. Ela disse que ele olhou para o caderno e falou, sem cerimônia nenhuma, sem aquela voz cuidadosa e cheia de pena que todo mundo usava com ela. Isso tá bonito de verdade. 5 palavras. 5 palavras que a minha filha não ouvia, não daquele jeito, não com aquela naturalidade, há anos. Na época eu não sabia de nada disso. Eu estava na minha reunião, fechando meus contratos, vivendo na ilusão de que quanto mais eu controlasse o mundo ao redor de Clara, mais segura ela estaria. Eu tinha construído uma fortaleza perfeita ao redor da minha filha. Paredes altas, portões trancados, rotinas imutáveis, funcionários confiáveis. Tudo no lugar, tudo sob controle. O que eu não entendia, o que eu levaria muito tempo ainda para entender, é que uma fortaleza protege de fora para dentro. Mas quando o perigo é a solidão, quando o que corrói uma pessoa é o silêncio e o isolamento, uma fortaleza não protege ninguém. Uma fortaleza aprisiona. Eu construí uma prisão para minha filha e me convenci de que era um lar. Naquela noite eu cheguei tarde, como sempre. A casa estava quieta, as luzes da ala de Clara já apagadas. Passei pelo corredor, parei 1 segundo diante da porta fechada dela, coloquei a mão na madeira fria e fiquei ali, imóvel, por uns instantes. Era um hábito que eu tinha desde o acidente. Verificar se ela estava bem, sem precisar entrar, sem precisar ver o que meus olhos não suportavam encarar por muito tempo. A cadeira encostada na parede, os pés dela que não sentiam mais o chão. Depois fui para o meu quarto. Dormi sem sonhar, como sempre. E no dia seguinte, cedo, antes de sair para mais uma reunião, vi os pintores chegando de novo pelo interfone. Entre eles, um rapaz mais jovem. Moreno, ombros largos, um caderno fino enfiado no bolso lateral do macacão. Eu não dei atenção. Por que daria? Era só mais um funcionário. Era só mais uma segunda-feira numa série infinita de segundas-feiras iguais. Se eu soubesse o que aquele caderno no bolso dele ia mudar na minha vida, talvez eu tivesse mandado ele embora ali mesmo, no portão, antes de ele sequer pisar no meu jardim. Ou talvez não. Talvez uma parte de mim, uma parte pequena, enterrada fundo, que eu nunca deixava falar, já soubesse que alguma coisa precisava mudar. Que a fortaleza que eu tinha erguido com tanto esforço estava, na verdade, desmoronando por dentro. Que minha filha estava definhando dentro das paredes que eu achava que a protegiam. Mas eu não estava pronto para ouvir essa parte. Ainda não. Naquele dia, eu saí de casa às 7 da manhã com a pasta debaixo do braço e o celular na mão, sem olhar para trás. Não vi Clara na janela do quarto, os olhos fixos no jardim, acompanhando com um interesse diferente, novo, o movimento dos homens lá embaixo.
Não vi o instante em que ela ergueu o lápis do caderno e começou a desenhar pela primeira vez em muito tempo com um sorriso discreto nos lábios. Não vi nada. Eu nunca via. E essa cegueira minha ia custar muito caro para todo mundo, principalmente para mim. Se você também já confundiu proteção com controle, deixa seu comentário aqui embaixo. Você não está sozinha. E essa história ainda tem muito mais para contar. Você vai me julgar por isso também. Eu sei, mas deixa eu te contar como foi o segundo dia, porque foi nele que tudo começou a mudar e eu não percebi nada. Cheguei em casa tarde na noite de terça-feira, com o mesmo cansaço de sempre pesando nos ombros, aquela fadiga que não é do corpo, é da alma. Gravata afrouxada desde o carro, o celular cheio de mensagens que eu respondia no piloto automático. Passei pelo corredor de Clara, coloquei a mão na porta como sempre fazia, senti o silêncio do outro lado e fui dormir. Rotina. Tudo dentro da rotina. O que eu não sabia é que naquele mesmo corredor, horas antes, alguma coisa tinha acontecido pela segunda vez. Dona Mércia me contou depois, muito depois, quando já não havia mais nada a esconder. Ela disse que o pintor tinha voltado, que no meio da manhã, enquanto os outros dois colegas trabalhavam na ala leste, com o barulho das lixas e o cheiro forte de tinta seladora impregnando o ar, ele tinha sumido por quase 40 minutos. Ela achou estranho. Anotou mentalmente, mas não disse nada ainda. Ele tinha ido até o corredor de Clara de novo. Eu soube disso e senti um calor subir pelo peito. Raiva, possessividade, aquela coisa primitiva que um pai sente quando percebe que alguém se aproximou do que ele mais protege sem pedir licença. Mas deixa eu ser honesto com você, porque é para isso que estou aqui. Quando eu soube dos detalhes do que aconteceu naquele segundo dia, o que eu senti depois da raiva foi outra coisa. Uma coisa que eu demorei muito tempo para conseguir nomear. Foi inveja. Inveja de um rapaz com tinta nas mãos e um caderno no bolso que em 2 dias tinha feito pela minha filha o que eu não conseguia fazer em 7 anos. Mas vou chegar nisso. Deixa eu te contar primeiro como foi. Clara estava no quarto quando ele apareceu na porta pela segunda vez. Ela me contou que estava esperando, na verdade. Que na noite anterior tinha ficado acordada pensando naquelas 5 palavras que ele tinha dito para o desenho dela. Aquele, isso tá bonito de verdade, dito sem piedade, sem aquela voz de enfermeira que todo mundo usava com ela, como se ela fosse de porcelana e qualquer vibração no ar pudesse quebrá-la. Ela tinha ficado acordada pensando nisso e sentindo uma coisa estranha no estômago. Uma coisa que ela quase não reconhecia mais de tão esquecida que estava. Curiosidade. Ela estava curiosa sobre quem era aquele homem. Ele bateu de leve na porta aberta, perguntou se atrapalhava. Ela disse que não. E aí ele entrou mais um passo, olhou para o caderno dela e perguntou o que ela estava desenhando agora. Só isso. Sem cerimônia, sem apresentação formal, sem aquele ritual todo de cuidado excessivo que as pessoas faziam questão de demonstrar perto dela, como se a cadeira de rodas fosse uma placa escrita em letras garrafais. Cuidado, pessoa frágil, trate com luvas. Ele perguntou o que ela estava desenhando, como quem pergunta que horas são, com naturalidade, com interesse real, sem peso nenhum. Clara disse que estava desenhando uma janela. Ele inclinou a cabeça, olhou melhor e disse: "Mas você desenhou a janela de dentro para fora. A maioria das pessoas desenharia o que tem do lado de fora, não a janela em si." Ela ficou em silêncio por um segundo. Depois respondeu: "É porque para mim, a janela é a parte mais importante. É ela que separa onde eu estou de onde eu queria estar." Quando Clara me contou isso, eu tive que sair do cômodo. Fui até a varanda, apoiei as mãos no parapeito e fiquei ali olhando para o jardim por um longo tempo. Porque naquele momento eu entendi que minha filha tinha dito em voz alta, para um desconhecido, uma coisa que ela nunca tinha conseguido me dizer. Ou que talvez tivesse tentado dizer de outras formas, e eu nunca tinha ouvido.
Mas naquele segundo dia eu ainda não sabia de nada disso. Eu estava nas minhas reuniões, nos meus números, no meu mundo de concreto e cifras, absolutamente alheio ao que estava acontecendo entre as paredes da minha própria casa. Eles conversaram por quase 1 hora naquele dia. Ele se apresentou. Daniel, 27 anos, filho de uma costureira do bairro do Belém. Pintor de obra desde os 18, mas com um sonho de ser artista plástico que ele alimentava nos fins de semana num ateliê improvisado no quarto dos fundos da casa da mãe. Ela se apresentou também, pela primeira vez em muito tempo, sem sentir que estava apresentando a cadeira junto com o nome. Só Clara. Só ela. Ele perguntou se ela sempre gostou de desenhar. Ela disse que sim, desde criança, mas que antes do acidente ela também dançava. Ballet, jazz, contemporâneo, que o sonho dela era fazer faculdade de artes, estudar fora, ver o mundo com os próprios olhos. Ele ouviu tudo sem fazer aquela cara que as pessoas faziam, aquela mistura de pena e desconforto que aparecia nos rostos quando ela mencionava o que a vida poderia ter sido. Daniel ouviu, balançou a cabeça e disse: "Então você trocou os pés pelas mãos. Seu traço tem movimento, Clara. Dá para sentir que tem uma dançarina por trás disso." Ela me disse que naquele momento precisou morder o lábio para não chorar na frente de um desconhecido. No dia seguinte, ele trouxe alguma coisa. Deixou encostado na parede do corredor, do lado de fora do quarto, sem fazer alarde. Um conjunto de tintas acrílicas profissionais, 3 pincéis de cerdas diferentes e uma tela pequena de algodão cru. Clara achou quando foi até a porta mais tarde. Não havia bilhete, não havia explicação, só os materiais, envoltos num plástico transparente com um nó simples no topo. Ela ficou olhando para aquilo por um longo tempo antes de pegar. Eu soube desse presente semanas depois. Na época, se eu tivesse sabido, teria encarado como uma invasão, uma ultrapassagem de limite. Um homem que eu mal conhecia deixando coisas no corredor do quarto da minha filha, eu teria mandado embora na mesma hora, sem hesitar, sem ouvir explicação nenhuma. Porque era assim que eu funcionava, era assim que eu achava que protegia as pessoas que amava, erguendo muros, fechando portas, mantendo o mundo do lado de fora, onde ele não podia alcançar o que era meu. Mas Clara pegou aquelas tintas, abriu os pincéis, cheirou o acrílico com aquele odor forte e acre que ela não sentia desde a adolescência, quando pintava na sala de casa com a mãe assistindo da poltrona, e começou a pintar. Me contaram que quando Dona Mércia passou pelo corredor naquela tarde e espiou pela fresta da porta, Clara estava de costas, inclinada sobre a tela apoiada na mesa, os ombros levemente curvados, os cabelos presos num coque improvisado com um lápis, e que ela estava cantarolando baixinho uma música que Dona Mércia não reconheceu. Clara não cantarolava há anos. Eu nem lembrava mais do som da voz da minha filha quando ela estava feliz. Tinha esquecido que esse som existia. Dona Mércia não me contou isso naquela época. Anotou mentalmente, como fazia com tudo, e ficou quieta, leal ao patrão, como sempre. Mas eu me pergunto, e me pergunto até hoje, o que ela sentiu naquele momento espiando pela fresta. Se ela sentiu o que qualquer pessoa normal sentiria: alívio, alegria, a sensação de ver uma planta que estava murchando finalmente receber água. Ou se ela sentiu só aquilo que eu tinha treinado todo mundo ao meu redor a sentir: alerta, ameaça, a necessidade de reportar, de controlar, de manter a ordem que eu havia estabelecido com tanto empenho. Nas tardes que se seguiram, Daniel continuou aparecendo no corredor errado. As conversas foram ficando mais longas. Ele sentava no chão encostado na parede, ela ficava na cadeira no centro do quarto, e eles falavam sobre arte, sobre música, sobre os lugares que ele já tinha ido pintar obras por São Paulo e as coisas que ele observava nas ruas. Ela ouvia com os olhos brilhando de um jeito que eu não via há tanto tempo que tinha me esquecido que os olhos dela conseguiam brilhar assim.
Ele contava histórias com detalhes que ela devorava. O cheiro de terra molhada numa obra em Parelheiros numa manhã de chuva, a textura áspera de um muro antigo no Bexiga que ele tinha pintado de azul vivo a pedido de um velhinho que queria ver cor da janela do apartamento, o sabor amargo de um café comprado num boteco de esquina às 6 da manhã antes de começar o dia. Coisas simples, coisas do mundo real, do mundo lá fora, que Clara só conhecia pelas janelas e pelos cadernos. E ela ia desenhando enquanto ele falava. Às vezes o desenhava sem ele perceber, a mão esperta capturando o ângulo do queixo, a forma despreocupada como ele gesticulava quando contava alguma coisa animado, os olhos escuros com aquele olhar direto que não desviava, que não tinha pena. Eu trabalhava, fechava contratos, assinava documentos, tomava decisões que moviam milhões. Pensava que estava construindo um futuro sólido, uma segurança inabalável, uma vida protegida para minha filha. Enquanto isso, num corredor da minha própria mansão, um rapaz com tinta nas mãos e um caderno no bolso estava fazendo o que eu não sabia mais fazer. Estava tratando minha filha como gente. Estava olhando para ela e enxergando Clara. Não a cadeirante, não a filha do milionário, não o acidente, não a tragédia. Clara. A mulher de 24 anos com talento nas mãos, movimento no traço e uma dançarina escondida dentro do peito que nunca tinha parado completamente de escutar a música. Na sexta-feira daquela semana, quando eu cheguei em casa à noite, passei pelo corredor de Clara e parei como sempre. Mas dessa vez, a porta estava um pouco mais aberta do que de costume, e pelo fresta eu vi a mesa dela. Havia uma tela encostada ali, ainda úmida, com uma pintura que eu não reconheci de imediato. Entrei. Peguei a tela. Olhei. Era uma janela, vista de dentro para fora. Do lado de dentro, sombra, contornos indefinidos, a sensação de um espaço fechado. Do lado de fora, luz, cores, movimento. Uma rua cheia de vida, borrada e vibrante, como um sonho que a gente tenta segurar, mas escorrega entre os dedos. No canto inferior direito, uma assinatura que eu não tinha visto há 7 anos. Clara M. Eu fiquei olhando para aquela tela por um tempo que não sei dizer quanto durou, e senti alguma coisa que não esperava sentir. Não raiva, não suspeita, não aquele alarme interno que disparava sempre que algo fugia do meu controle. Senti saudade, saudade da minha filha, da menina que pintava na sala de casa enquanto a mãe assistia da poltrona, da adolescente cheia de planos que desenhava o futuro como se o futuro fosse uma tela em branco, esperando pelas cores dela. Coloquei a tela de volta no lugar, saí do quarto sem fazer barulho e fui para o meu escritório. Servi um dedo de uísque que não bebi. Fiquei sentado na escuridão por um bom tempo. Alguma coisa estava acontecendo na minha casa. Eu ainda não sabia o quê, ainda não sabia quem estava por trás disso, mas alguma coisa estava acontecendo. E por um breve instante, naquele silêncio, eu não tive certeza se queria parar. Eu não deveria ter viajado naquela semana. Essa é a verdade que eu carrego desde então, a que dói mais fundo porque não tem como desfazer. A viagem estava marcada há meses. São Paulo, Brasília, depois Porto Alegre, 3 dias de reuniões encadeadas que eu não podia cancelar sem prejudicar negociações que levaram quase 1 ano para amadurecer. Eu saí na quinta-feira de manhã com a mala pronta e a consciência aparentemente tranquila. Deixei as instruções de sempre com Dona Mércia, conferi o portão pelo aplicativo do celular antes de dormir no hotel e achei que estava tudo sob controle. Sempre achei que estava tudo sob controle. Essa era a minha maior ilusão. O que aconteceu naquela noite de quinta-feira, enquanto eu jantava num restaurante em Brasília, discutindo cláusulas contratuais com sócios que mal me olhavam nos olhos, eu só fui descobrir semanas depois. Mas vou te contar agora, porque você merece entender o que eu perdi ao não estar lá.
O que eu perdi por ter passado 7 anos acreditando que proteger era o mesmo que controlar, que amar era o mesmo que prender. Daniel tinha ficado trabalhando até mais tarde naquela quinta. Um dos colegas havia saído mais cedo com dor de cabeça e ele cobriu o que faltava na ala leste sozinho, lijando um rodapé que precisava ser entregue no dia seguinte. Dona Mércia tinha ido deitar às 10 da noite, deixando as luzes de serviço acesas como de costume. A casa estava quieta. Clara estava no quarto. Foi ela quem chamou. Me contou isso com uma voz firme, olhando nos meus olhos, sem pedir desculpa e sem desviar o olhar. Ela disse que ouviu o barulho das lixas, parando lá pela 10ª hora da noite, e que ficou na janela observando o jardim no escuro. Uma coisa que ela fazia toda noite, olhar para o jardim que estava tão perto e, ao mesmo tempo, tão inacessível quanto a lua. Disse que viu a luz do corredor da ala leste apagar e que esperou. Quando ele passou pela área externa, caminhando em direção ao portão de serviço, ela bateu no vidro da janela. Ele olhou para cima. Ela apontou para o jardim. Eu fico pensando nisso toda vez que o sono não vem. Fico pensando na minha filha, batendo no vidro daquela janela, naquele gesto simples e ao mesmo tempo imenso. Porque para Clara, pedir alguma coisa tinha se tornado um ato quase impossível. Ela tinha aprendido ao longo dos anos que pedir resultava em negativa, em argumentos sobre segurança, em discussões que a deixavam mais exausta do que quando começou. Então ela parou de pedir. Ficou quieta. Ficou na janela. Mas naquela noite ela bateu no vidro. Ele entrou pela porta lateral que Clara indicou pelo gesto, subiu pelo corredor de serviço e chegou até a entrada do quarto dela. Perguntou em voz baixa se estava tudo bem. Ela disse que estava, e então fez o pedido mais simples e mais impossível que uma pessoa podia fazer dentro daquela casa. Perguntou se ele podia empurrar a cadeira até o jardim. Só isso, o jardim, que ficava a menos de 50 metros do quarto dela. O jardim com as roseiras que ela desenhava da janela há 2 anos, sem nunca ter pisado nele desde que eu tinha decidido, numa tarde de inverno que eu preferia esquecer, que as irregularidades do terreno representavam risco demais para a cadeira de rodas. Irregularidades do terreno. Eu havia condenado minha filha a observar um jardim pela janela por causa de irregularidades do terreno. Daniel disse que sim. Clara me descreveu a sensação de passar pela porta, a porta da varanda que eu mandei instalar uma fechadura extra porque achei que o trinco original não era suficiente e cuja chave extra ela havia encontrado meses antes num gaveta da cozinha e guardado em segredo, esperando talvez por um momento exatamente como aquele. Ela descreveu o instante em que as rodas da cadeira encontraram o piso da varanda e depois a grama e depois o caminho de pedra que corta o jardim no meio, levando até as roseiras. Descreveu o cheiro de terra úmida e de pétalas e de noite, aquele aroma que não tem como reproduzir dentro de uma casa por mais que você abra janelas. Porque cheiro de noite no jardim é uma coisa viva que só existe lá fora. Ela disse que fechou os olhos quando sentiu o vento. Faz 2 anos que o vento não tocava o rosto da minha filha. 2 anos. Não porque ela fosse incapaz de sair, não porque o corpo dela não suportasse o ar da noite, mas porque eu havia construído um mundo tão fechado ao redor dela que o vento em si tinha sido excluído da equação. Quando Clara me contou isso, com os olhos fechados e uma expressão que eu não conseguia interpretar direito, porque ficava no meio caminho entre a paz e a dor, eu precisei apertar os punhos debaixo da mesa para não demonstrar o que estava sentindo. Porque o que eu estava sentindo era vergonha. Uma vergonha escaldante, do tipo que sobe pelo peito e queima a garganta e não deixa engolir direito. A vergonha de entender, de uma vez e sem mais como fugir, o que eu tinha feito. Mas naquela noite eu não estava lá. Eu estava em Brasília. E eles estavam no jardim.
Daniel montou um cavalete improvisado usando uma das pranchetas de apoio que ele tinha no kit de trabalho e alguns galhos que achou encostados no galpão dos fundos. Colocou uma tela que ele tinha trazido no dia anterior, junto com mais tintas. Já era um hábito que ele desenvolvia naturalmente, trazer alguma coisa nova a cada dia, sem anunciar, sem esperar agradecimento. Acendeu uma lanterna de obra que deixou pousada na grama apontando para cima, fazendo uma luz difusa e quente que se misturava com o clarão da lua cheia lá em cima. E os dois pintaram juntos no jardim, em silêncio, por quase 2 horas. Clara pintou o que via. As roseiras, o muro coberto de era lá no fundo, a lua com aquele amarelo denso de inverno paulistano e os contornos de um homem de pé diante do cavalete, de costas, pincelando alguma coisa que ela não conseguia ver. Daniel pintou o que via também. Só que o que ele via era ela. O retrato que ele fez naquela noite, que eu só vim a conhecer muito tempo depois, quando ele já não estava mais na minha casa e o nome dele estava em todo lugar, era uma coisa que parava qualquer pessoa. Clara de perfil, a cadeira de rodas quase desaparecendo entre as sombras das roseiras, o rosto erguido levemente em direção à lua, os olhos fechados, um sorriso pequeno e quieto nos lábios, os cabelos soltos pelo ombro com algumas pétalas presas nas pontas. Uma mulher inteira, uma mulher presente, não uma doente, não uma vítima, não uma tragédia. Uma mulher que estava exatamente onde queria estar, sentindo o vento no rosto, viva de um jeito que eu havia esquecido que ela podia ser. Ele pintou a minha filha como ela era, não como eu a via. Quando ele começou a empurrar a cadeira de volta para dentro, Clara segurou a mão dele no corrimão da cadeira. Ele parou. Ela não se virou, ficou olhando para frente, para o corredor iluminado que se abria à frente, e disse em voz baixa: "Ninguém nunca me tratou como gente, só você." Ele ficou em silêncio. Ela me disse que sentiu a mão dele apertar levemente a dela antes de soltar. Nada além disso. Mas aquele aperto disse o que não havia palavras suficientes para dizer. Eu ouço essa parte da história e fico com a respiração travada toda vez. Não de ciúme. Já passei da fase do ciúme. Já entendi que o que eu sentia era uma coisa mais complexa do que isso. Eu fico com a respiração travada porque aquela frase que minha filha disse: "Ninguém nunca me tratou como gente, só você." Essa frase era uma acusação, não ao mundo, a mim. Eu era o pai dela. Eu era quem deveria ter feito isso. Eu era quem deveria ter empurrado a cadeira até o jardim, ter montado o cavalete improvisado, ter ficado em silêncio do lado dela enquanto ela pintava sob a lua. Eu era quem deveria ter segurado a mão dela e dito sem palavras que ela era inteira, que ela era gente, que ela merecia o vento no rosto e o cheiro de terra úmida e a vida que ficava do lado de fora de qualquer janela. Mas eu estava em Brasília fechando contratos. O que eu fiz naquela noite foi ligar para Dona Mércia às 11 da noite para confirmar que o portão de serviço estava travado. Ela disse que estava. E estava mentindo. Não de má vontade, mas porque ela também não sabia o que estava acontecendo no jardim. Ela tinha ido dormir. A casa estava quieta. Tudo parecia sob controle. Mas Dona Mércia não dormiu. Isso ela me contou depois, com uma honestidade que eu não esperava dela. Ela disse que acordou por volta da meia-noite com um pressentimento, como às vezes acontece quando a gente tem anos de casa e aprende a sentir quando alguma coisa está fora do lugar. Levantou, caminhou pelo corredor, chegou até a janela da escada que dava para o jardim e viu Clara no jardim sob a lua, a cadeira entre as roseiras, o cavalete improvisado, a lanterna na grama. Viu Daniel de pé, pincelando. Viu minha filha com a cabeça levemente erguida e aquele sorriso que Dona Mércia me disse que ela não via no rosto de Clara desde antes do acidente. E Dona Mércia tirou o celular do bolso do roupão. Fotografou. Eu perguntei a ela muito tempo depois por quê.
Por que não simplesmente voltou para a cama? Por que não deixou aquele momento existir no jardim sem precisar registrar, sem precisar transformar em prova, em relatório, em arma? Ela ficou em silêncio por um momento antes de responder. Depois disse: porque o Senhor me ensinou que o meu trabalho era proteger essa casa, e eu não sabia mais distinguir entre proteger e vigiar. Essa resposta me persegue até hoje, porque ela estava certa, e a culpa era minha. Eu havia criado um ambiente onde as pessoas ao redor de Clara não conseguiam mais distinguir entre cuidado e controle, entre lealdade e vigilância. Eu havia envenenado tudo com o meu medo, e o veneno tinha se espalhado por cada canto daquela casa sem que eu percebesse. Naquela madrugada, depois de fotografar o jardim, Dona Mércia voltou para o quarto, guardou o celular, deitou e ficou acordada no escuro, esperando o momento certo para usar o que tinha nas mãos. Eu dormi em Brasília sem saber de nada. Sonhei. E isso é uma das poucas coisas que ainda consigo lembrar com nitidez daquela semana. Sonhei com o jardim da mansão, com as roseiras, com a lua. Mas no sonho, o jardim estava vazio, e eu estava do lado de dentro de uma janela enorme, com as mãos espalmadas no vidro, olhando para fora sem conseguir abrir. Acordei com o coração disparado e não entendi por quê. Peguei o celular, conferi os e-mails, levantei para tomar banho e fui para mais uma reunião. A vida continuava, os contratos continuavam. E lá em casa, no quarto de Clara, havia 2 telas encostadas na parede úmidas de tinta de jardim e de noite. Uma com a lua e as roseiras, e a silhueta de um homem. Outra com o rosto de uma mulher que estava, pela primeira vez em muito tempo, completamente acordada para a própria vida. A bomba estava armada, o estopim estava aceso, e eu, em toda a minha arrogância de homem que achava que controlava tudo, não tinha a menor ideia do que estava prestes a explodir. Eu cheguei de Porto Alegre numa sexta-feira à tarde com a gravata afrouxada desde o aeroporto e uma dor de cabeça surda que eu atribuí ao ar seco do avião. O motorista pegou a mala sem dizer nada, como sempre. O portão da mansão abriu antes mesmo de eu precisar acionar pelo celular. Dona Mércia havia me visto pelo sistema de câmeras e abriu de longe, também como sempre. Tudo dentro da rotina. Tudo exatamente onde eu havia deixado, exceto que não estava. Ela me esperava no hall de entrada. Isso já era diferente. Dona Mércia nunca me esperava no hall. Ela recebia, encaminhava, resolvia, mas não esperava. Quando eu entrei e vi ela parada ali com as mãos cruzadas na frente do corpo e aquela expressão que eu não soube nomear na hora, alguma coisa no fundo do estômago se contraiu, um instinto antigo, animal, que a gente desenvolve depois de anos no mundo dos negócios e que avisa quando alguma coisa está errada antes mesmo de qualquer palavra ser dita. Ela me deu o celular sem falar nada. Só entregou o aparelho na minha mão, com a tela acesa, aberta numa galeria de fotos. Eu olhei. O jardim, a lua, as roseiras. Clara na cadeira com o rosto erguido e aquele sorriso que eu não via há tanto tempo que levei um segundo para reconhecer como o sorriso dela. E Daniel de pé ao lado do cavalete improvisado, pincel na mão, olhando para ela com uma expressão que eu não precisava de muito tempo para interpretar. Passei foto por foto em silêncio. Dona Mércia ficou parada, quieta, esperando. Eu não disse nada por um tempo que não sei quanto durou. O hall estava silencioso. A luz da tarde entrando pelas janelas laterais em listras compridas e douradas no mármore do chão. E eu fiquei ali parado, olhando para aquelas fotos, sentindo o calor subir pelo pescoço numa velocidade que eu não conseguia controlar. Quando levantei os olhos para Dona Mércia, ela disse: "Ele está se aproveitando da sua filha, senhor." Essa frase que ela disse com uma convicção absoluta, como quem reporta um fato verificado, como quem cumpre uma obrigação, essa frase foi o gatilho. Não porque ela fosse verdadeira.
Eu entendo hoje, com a clareza que só o tempo e a dor ensinam, que ela estava completamente errada, mas naquele momento, com aquelas fotos na mão e o cansaço da viagem nos ombros e o medo de sempre rugindo lá no fundo do peito, eu não enxerguei nada além do que ela queria que eu enxergasse. Larguei o celular na mesa do hall e fui até a obra. Não me troquei, não tomei água, não respirei fundo. Fui com a gravata afrouxada e a pasta ainda na mão e entrei pela passagem lateral da ala leste como se eu fosse o dono do mundo. E tecnicamente eu era o dono daquelas paredes, mas o que eu estava sentindo era qualquer coisa menos controle. Ele estava lixando um rodapé de costas para mim quando eu entrei. Os outros 2 colegas estavam no cômodo ao lado. O barulho da lixa parou quando ele ouviu os passos e ele se virou, me olhou. Ficou de pé devagar, sem pressa, sem aquela postura encolhida que a maioria das pessoas assumia quando eu aparecia num cômodo com aquela expressão no rosto. Isso me irritou mais ainda. Eu me ouço dizendo as palavras que disse naquela tarde e sinto um mal-estar que não passa. Não vou te poupar, porque você precisa entender quem eu era naquele momento para entender quem eu me tornei depois. Eu apontei o dedo para ele na frente dos colegas que tinham parado no corredor com as ferramentas na mão, olhando sem saber o que fazer. E eu disse coisas que não deveriam sair da boca de nenhum ser humano sobre outro ser humano. Chamei de pobretão. Disse que ele era um homem com tinta nas unhas que achava que podia tocar na minha filha. Perguntei se ele sabia com quem estava lidando. Disse que ia acionar meu advogado, que ia processar a empresa de pintura, que ia garantir que ele não encontrasse emprego em São Paulo inteiro. Palavras grandes, palavras pesadas, palavras que eu usava no mundo dos negócios quando queria esmagar um adversário, e que naquele momento despejei sobre um rapaz de 27 anos que não havia feito nada além de tratar minha filha como gente. Ele me deixou falar. Isso foi o que me desestruturou de verdade. Ele ficou de pé, com a lixa ainda na mão, e me deixou falar tudo sem interromper uma vez sequer. Sem recuar, sem levantar a voz, sem cruzar os braços em postura defensiva. Só ficou me olhando com uma calma que não era submissão. Era outra coisa. Era a calma de quem sabe que não deve nada, de quem não tem o que esconder, de quem pode ouvir qualquer acusação porque a própria consciência é limpa. Quando eu terminei, ofegante e com as mãos tremendo levemente de uma raiva que eu ainda confundia com proteção, ele abriu a boca e disse uma coisa só. Eu nunca desrespeitei sua filha. Eu só fiz o que ninguém aqui faz. Tratei ela como pessoa. 12 palavras. 12 palavras ditas com uma tranquilidade absoluta, sem raiva, sem provocação, sem a necessidade de me machucar de volta. Só a verdade, nua e direta, jogada no meio daquele corredor como uma pedra no vidro. Eu mandei ele embora. Chamei o encarregado da empresa de pintura pelo celular ali mesmo, na frente de todos, e mandei dispensar Daniel com efeito imediato e proibi a entrada dele na propriedade. Disse que qualquer tentativa de contato resultaria em medida judicial. O encarregado gaguejou uma série de desculpas que eu não ouvi. Desliguei. Daniel pegou a caixa de ferramentas. Não disse mais nada. Caminhou pelo corredor em direção à saída lateral, passando por mim sem me olhar, com aquela postura ereta que eu achei arrogante na hora e que hoje reconheço pelo nome certo: dignidade. Ele estava no meio do corredor quando ouviu. Eu também ouvi. A voz de Clara vinda lá do fundo da ala residencial, atravessando paredes e portas fechadas. O meu nome não. Ela não me chamou de pai naquele momento, me chamou pelo primeiro nome, Ricardo, com uma urgência que eu nunca tinha ouvido antes na voz dela. E depois o nome dele, Daniel. Ela havia ouvido os gritos. Tinha tentado chegar até a porta, mas a enfermeira havia bloqueado a saída do corredor, seguindo ordens antigas minhas que eu havia dado meses atrás e jamais revogado. Ordens que na minha cabeça eram proteção e que na prática eram uma grade invisível.
Ela gritou o nome dele de dentro do quarto com uma força que não parecia caber num corpo que eu havia tratado como frágil por tanto tempo. Daniel parou no corredor. Ficou imóvel por alguns segundos, com as costas para mim. Eu vi os ombros dele subirem numa respiração funda. Vi a mão apertar o cabo da caixa de ferramentas. E então ele foi embora. Eu fui até o quarto de Clara. Ela estava perto da porta com a cadeira. A enfermeira recuada num canto, com uma expressão de quem não sabia para onde olhar. Clara me olhou quando eu entrei, e nos olhos dela havia uma coisa que eu nunca havia visto ali. Não mágoa, não tristeza, não aquela resignação quieta com que ela havia aprendido a engolir as minhas decisões. Era raiva. Uma raiva limpa e direta que ela nem se deu ao trabalho de esconder. Eu olhei para o quarto, e foi quando eu vi. As telas estavam espalhadas pela parede do fundo, encostadas umas nas outras em fileiras, 6 ou 7 ao todo, que eu não havia notado, porque nunca entrava no quarto dela com atenção suficiente para notar detalhes. Pinturas que ela havia feito nas últimas semanas. O jardim, as roseiras, a lua, a janela vista de dentro, e no centro de tudo, em diferentes tamanhos e ângulos, sempre o mesmo rosto. O rosto de um homem de costas, olhando para o horizonte. O rosto de um homem sorrindo de lado, meio de perfil, como quem acabou de ouvir alguma coisa engraçada. O rosto de um homem visto de baixo para cima, como quem está sentado no chão, olhando para cima. O rosto de Daniel em cada tela. A minha filha havia passado semanas pintando o rosto daquele homem. Eu não pensei. Fui até a primeira tela, peguei e quebrei contra o joelho. Peguei a segunda. Joguei contra a parede. A terceira, a quarta, cada uma delas destruída num silêncio que era pior do que qualquer grito, enquanto Clara ficava parada na cadeira sem recuar, sem chorar, me olhando fazer aquilo com uma expressão que eu só conseguia entender muito depois. Não era desespero, era confirmação. Era como se ela estivesse vendo provado ali, naquele momento, tudo que ela já sabia sobre mim, mas esperava estar errada. Quando eu parei, ofegante, com cacos de tela e respingos de tinta acrílica nas calças do terno, o quarto estava destruído e eu estava no meio daquele destroço, me sentindo pela primeira vez em muitos anos completamente pequeno. Clara me olhou e disse com uma voz que não tremia, que não suplicava, que não pedia nada. Disse com a voz de quem está simplesmente declarando uma verdade que não tem mais como ser ignorada. Você não me protege, você me prende. Eu abri a boca. Fechei. Não havia nada que eu pudesse dizer. Nenhum argumento, nenhuma justificativa, nenhuma das palavras poderosas que eu usava em reuniões e contratos e negociações me apareceu naquele momento. Eram só cacos no chão e tinta na parede, e os olhos da minha filha me olhando com uma clareza que era mais dolorosa do que qualquer acusação. Saí do quarto. Fui para o meu escritório, fechei a porta, sentei na cadeira atrás da mesa e fiquei olhando para a parede por um tempo que não sei medir. O uísque estava na garrafa, mas eu não me levantei para pegar. O celular vibrava com mensagens que eu não li. Lá fora o sol estava se pondo e o jardim ficou cor de laranja e depois roxo e depois escuro. E eu fiquei sentado ali vendo a noite chegar pela janela do escritório sem me mover. Eu havia feito tudo certo. Havia construído o império, protegido minha filha, mantido o mundo lá fora onde ele não podia alcançar o que eu amava. Havia seguido todas as regras que eu mesmo havia criado com a convicção absoluta de que eram as certas. E no final de tudo, o único resultado concreto era este. Minha filha de 24 anos, do outro lado de uma parede, num quarto cheio de cacos, me olhando com os olhos de quem já não espera mais nada. Eu havia passado 7 anos protegendo Clara de um mundo que poderia machucá-la. E tinha sido eu o único que a havia machucado de verdade. Eu não sabia o que estava acontecendo do lado de fora. Essa é a parte que mais me envergonha quando olho para trás. Não o que eu fiz, não as palavras que disse, não as telas que quebrei.
O que mais me envergonha é que enquanto tudo aquilo estava se desenrolando no mundo lá fora, eu estava trancado no meu escritório, achando que havia encerrado o assunto, que havia posto cada coisa no lugar, que o problema tinha sido resolvido da única forma que eu conhecia resolver problemas: com força, com dinheiro, com autoridade. Eu havia dispensado Daniel numa sexta-feira à tarde. Na segunda-feira seguinte, o rosto da minha filha estava em todo lugar. Deixa eu te contar como isso aconteceu, porque a história não é simples e eu precisei reconstruir cada parte dela aos poucos, como quem junta cacos de algo que não sabe bem o que era antes de quebrar. Reconstruí através de conversas, de pessoas que me contaram pedaços, de matérias que eu reli tantas vezes que as palavras ficaram gravadas na memória, mesmo sem querer. Daniel foi embora da minha mansão naquela sexta-feira com a caixa de ferramentas na mão e uma coisa que eu não havia percebido. Ele havia guardado, antes de qualquer outra coisa, antes mesmo de entender que seria dispensado, a única tela que estava fora do quarto de Clara. A tela que ela havia pintado dele no jardim, na noite sob a lua. O retrato que mostrava um homem de costas diante de um cavalete improvisado, a lanterna na grama, as roseiras ao redor. Ela havia deixado aquela tela secando no corredor da ala leste no dia seguinte à noite do jardim, ainda úmida demais para ser movida sem borrar. E quando o caos da minha chegada tomou conta da casa, quando eu entrei destruindo o que encontrava pela frente, aquela tela ficou esquecida no corredor onde ninguém pensou em procurar. Daniel a pegou quando foi embora, sem que ninguém visse, sem que ninguém impedisse. Era a última coisa que existia daqueles dias. E ele levou. Voltou para o bairro onde morava com a mãe. Uma casa pequena de 2 cômodos no Belém, paredes finas que deixavam passar o barulho da rua, uma cozinha que cheirava a remédio por causa dos medicamentos dela, espalhados pela mesa. A mãe estava acamada havia meses com um problema no coração que os médicos acompanhavam com a cautela de quem sabe que o terreno é instável. Daniel pagava as contas com o salário de pintor, completava com bicos de fim de semana e guardava o que sobrava num envelope dentro da gaveta dos meias para cobrir os exames que o plano não cobria. Ele chegou em casa naquela sexta sem emprego e sem perspectiva imediata de outro. Se deitou no colchão do quarto pequeno, com a tela de Clara encostada na parede ao lado, e ficou olhando para o teto. Não sei quanto tempo ele ficou assim. Ele me contou depois, numa conversa que nenhum dos dois planejou e que mudou alguma coisa em mim que eu ainda não sei nomear direito. Me disse que naquela noite ele não sentiu raiva. Sentiu uma tristeza quieta, do tipo que não faz barulho e não pede atenção, que fica instalada no peito como um peso constante que a gente aprende a carregar enquanto toca a vida. Sentiu falta de Clara de um jeito que o surpreendeu, porque ele havia tentado o tempo inteiro não sentir mais do que deveria por uma mulher que morava num mundo completamente diferente do dele, atrás de portões que ele nunca teria condições de abrir. Mas sentiu, e ficou com isso. No fim de semana, ele pintou. Não a tela de Clara que estava encostada na parede. Essa ele não tocou, não teria coragem. Pegou uma tela grande, a maior que tinha no quarto, uma que ele havia comprado meses antes numa liquidação de loja de materiais artísticos e que ainda não havia usado porque estava guardando para um momento em que soubesse exatamente o que precisava pintar. Agora sabia. Pintou durante o sábado inteiro e a madrugada do domingo. A mãe apareceu uma vez na porta do quarto, viu o filho de costas diante da tela com o pincel na mão e voltou para a cama sem dizer nada. Ela o conhecia bem o suficiente para saber quando ele precisava daquilo. O quarto foi ficando com cheiro forte de tinta a óleo, que era diferente das tintas acrílicas que ele usava no trabalho, mais denso, mais permanente, o tipo de cheiro que gruda nas paredes e na roupa e na memória. O quadro que nasceu naquele fim de semana era grande, quase 1,5 metros de altura,
Mostrava Clara no jardim, a cadeira de rodas quase invisível entre as roseiras que ele havia pintado com uma abundância de pétalas que transbordava para fora dos limites naturais de qualquer jardim real. As flores eram vermelhas e cor-de-rosa e brancas, densas, vivas, e a cadeira estava tão integrada entre elas que precisava de um segundo olhar para ser reconhecida como cadeira. Parecia parte do jardim, parte daquele mundo de cor e vida. Clara estava de perfil com o rosto levemente erguido, os olhos fechados, um sorriso pequeníssimo nos lábios, os cabelos soltos com pétalas presas nas pontas. E no canto inferior esquerdo, escrito com a letra irregular de quem não teve treino formal em caligrafia, mas que coloca o coração em cada traço, ela merecia o mundo. Eu li esse título pela primeira vez numa tela de celular, numa segunda-feira de manhã, numa notícia que um assessor me encaminhou com uma mensagem de 3 palavras. O Senhor precisa ver. Mas antes de chegar nisso, deixa eu te contar o que aconteceu entre o fim de semana e a segunda-feira. Porque foi ali, nesse intervalo pequeno, que o mundo decidiu que essa história não ficaria dentro das paredes da minha mansão. Daniel tinha um amigo chamado Fábio, que tocava um café pequeno e movimentado na Vila Madalena. Um desses lugares, com paredes de tijolinho exposto e mesinhas de ferro na calçada, que ficam cheios de gente nos fins de semana. Fábio expunha trabalhos de artistas locais nas paredes, um rodízio informal e sem curadoria oficial. Cada artista ficava um mês e depois outro assumia o espaço. Era o tipo de coisa que não paga nada e que Daniel havia feito algumas vezes antes, deixando 2 ou 3 telas penduradas entre o balcão e a janela da frente. No domingo à noite, Daniel foi até o café com o quadro grande embrulhado num plástico. Fábio ajudou a pendurar na parede central, a mais visível da rua, aquela que ficava exatamente de frente para a porta de entrada e que qualquer pessoa que passasse na calçada conseguia ver pelo vidro. Ela merecia o mundo. 1,5 metros de altura, roseiras transbordando e o rosto de uma mulher com os olhos fechados e o vento no rosto. Na segunda-feira de manhã, uma jornalista freelancer que morava no bairro passou pelo café antes de abrir, olhou pela vitrine e parou. Tirou uma foto pelo vidro com o celular. Postou no Instagram com uma legenda curta, algo sobre arte que para o movimento nas calçadas de São Paulo, não me lembro das palavras exatas. A foto tinha a composição boa, a luz da manhã entrando pela vitrine em diagonal, criando um contraste bonito. Começou a circular, uma conta grande de arte urbana compartilhou, depois outra de decoração. Depois, um perfil jornalístico que agregava histórias humanas de São Paulo pediu para Fábio o contexto do quadro. Quem tinha pintado, o que representava. Fábio contou o que sabia, que era pouco, mas o suficiente. Um pintor de obras havia se apaixonado pela filha de um milionário, havia sido expulso da mansão pelo pai e havia pintado aquele quadro como resposta. A história tinha todos os ingredientes que a internet consome com uma velocidade que eu ainda não havia aprendido a temer. Contraste social, amor impossível, pai autoritário, arte como resistência. E no centro de tudo, aquela imagem. Uma mulher entre roseiras com um sorriso pequeno e os olhos fechados, parecendo mais livre dentro de um quadro do que qualquer pessoa consegue parecer numa fotografia real. Até a tarde de segunda-feira, a foto tinha sido compartilhada dezenas de milhares de vezes. Até a noite, centenas de milhares. Jornalistas tentavam contato com Fábio, com Daniel, com a empresa de pintura. Alguém identificou o condomínio fechado pela paisagem do jardim que aparecia vagamente ao fundo de uma das fotos de Dona Mércia. Fotos que, sem que ninguém soubesse como, também haviam chegado à internet naquele mesmo dia. E então apareceu o meu nome, Ricardo Monteiro. Empresário, a mansão, Clara, o acidente de 7 anos atrás que tinha saído brevemente nos jornais na época.
A filha que ninguém via. O pai que havia demitido o pintor. Quando meu assessor de imprensa me ligou naquela segunda-feira às 11 da manhã, ele usou uma palavra que eu não havia ouvido dirigida a mim em 52 anos de vida. Ele disse que a situação estava fugindo do controle e que precisávamos de uma resposta imediata, porque o meu nome estava circulando ao lado de expressões que eu não vou repetir, mas que me fizeram fechar os olhos por um segundo longo demais. Eu fui até o quarto de Clara. Ela estava com o celular na mão. Um celular que eu havia achado que era monitorado pela enfermeira, mas que a enfermeira havia deixado de monitorar meses antes, porque Clara nunca fazia nada que parecesse fora do padrão. Nunca ligava para ninguém. Nunca acessava nada além de sites de arte e música. Ela estava com o celular na mão, olhando para a tela com uma expressão que eu não consegui ler de imediato. Depois entendi o que era. Era o quadro. Ela estava olhando para o quadro que Daniel havia pintado dela, que agora estava em todo lugar, e lendo a legenda no canto inferior esquerdo pela tela pequena do celular. Ela merecia o mundo. Quando eu entrei no quarto, ela não levantou os olhos de imediato. Ficou mais alguns segundos olhando para a tela e eu vi, antes que ela virasse o rosto na minha direção, uma lágrima descendo pelo lado do rosto que ela não sabia que eu estava vendo. Quando ela me olhou, os olhos estavam secos. A expressão estava fechada. E eu entendi, ali naquele quarto que ainda cheirava levemente a tinta de tela destruída, que alguma coisa havia mudado de forma permanente e irreversível, não só no mundo lá fora, que agora tinha o rosto da minha filha em cada tela de celular do Brasil, mas entre nós dois, dentro daquelas paredes, num silêncio que nenhum dinheiro e nenhuma autoridade minha tinha mais poder de preencher. O mundo havia visto minha filha, e o mundo havia visto o que eu havia feito com ela. Eu contratei a melhor assessoria de imprensa de São Paulo na manhã da terça-feira. Uma empresa grande, com clientes corporativos pesados, acostumada a gerenciar crises que envolviam fortunas e reputações construídas ao longo de décadas. A mulher que veio me atender se chamava Renata. Cabelos presos, terninho cinza, uma pasta fina debaixo do braço e aquele olhar de quem já viu coisa pior e sobreviveu. Ela sentou na minha frente no escritório, abriu o notebook e me mostrou os números. Eram números que eu não estava preparado para ver, não os números financeiros. Esses eu entendia, esses eram o meu idioma nativo. Eram os outros números, comentários, compartilhamentos, visualizações. O nome Ricardo Monteiro aparecendo em associação com palavras que eu não vou repetir, porque ainda hoje elas me causam um desconforto físico. Uma contração no peito que não é exatamente vergonha e não é exatamente dor, mas fica no meio caminho entre as duas. Renata me explicou com a objetividade clínica de quem não tem envolvimento emocional com o problema que a narrativa havia sido estabelecida sem a minha participação e que agora cabia a nós tentar reposicioná-la. Usou essas palavras exatas. Reposicionar a narrativa. Falou em notas à imprensa, em entrevistas controladas, em humanizar a minha imagem através de um ângulo que mostrasse a perspectiva do pai preocupado, do homem que havia perdido a esposa anos atrás e criado a filha sozinho, do empresário que havia dedicado a vida a proteger o que amava. Eu ouvi tudo. Tomei nota mentalmente de cada estratégia. Concordei com a maioria dos pontos. E enquanto concordava, havia uma voz pequena lá no fundo que eu estava fazendo um esforço considerável para ignorar, dizendo que reposicionar uma narrativa era diferente de consertar o que estava errado, que construir uma imagem era diferente de ser uma pessoa diferente, que eu poderia contratar todas as assessorias do país e nenhuma delas ia mudar o que Clara havia dito no quarto 2 dias antes. Você não me protege, você me prende.
Renata saiu com um plano de ação e um prazo de 48 horas para a primeira resposta pública. Eu a acompanhei até a porta do escritório, apertei a mão dela com a firmeza de sempre, e quando a porta fechou, fui até a janela e fiquei olhando para o jardim por um tempo que não registrei. As roseiras estavam lá, exatamente como no quadro de Daniel. Foi Dona Mércia quem me avisou sobre o vídeo. Ela bateu na porta do escritório às 3 da tarde, com aquela expressão que eu havia aprendido a ler ao longo de 12 anos de convivência. Não era pânico, Dona Mércia não entrava em pânico, mas havia um grau de urgência no modo como ela bateu que me fez levantar antes mesmo de ela abrir a boca. Ela disse apenas: "Clara postou um vídeo." Eu peguei o celular da minha mesa. Abri o perfil que eu nem sabia que minha filha tinha. Uma conta no Instagram que ela havia criado meses antes, provavelmente. E que eu nunca havia pensado em verificar, porque em toda a minha sabedoria de pai controlador, eu achei que monitorar o celular era suficiente e não havia considerado que ela pudesse criar um perfil que eu simplesmente não conhecia. O vídeo tinha sido postado há 40 minutos. Já tinha mais de 200 mil visualizações. Era Clara, sentada na cadeira no quarto, sem filtro, sem edição, sem nada além da luz natural da janela caindo sobre o rosto dela de lado. Cabelos soltos, a camiseta simples que ela usava em casa. E aquele olhar direto para a câmera que eu reconheci imediatamente porque era o mesmo olhar que ela havia me dado quando disse a frase que não saía da minha cabeça. Ela falou por pouco menos de 3 minutos. Eu assisti 4 vezes seguidas antes de conseguir processar cada palavra. Ela disse que o pai a amava. Disse isso primeiro, antes de qualquer outra coisa. E disse de um jeito que não soava como defesa e não soava como acusação. Soava como fato estabelecido, como ponto de partida de um raciocínio que ela havia construído com cuidado. Ela disse que o pai a amava do jeito dele, do único jeito que ele sabia amar depois de tudo que havia acontecido, e que ela nunca havia duvidado disso. Mas então ela disse a outra parte. Disse que amar alguém não é trancar, que amar alguém é deixar viver. Que ela havia passado 7 anos dentro daquela mansão, sendo amada de um jeito que a foi apagando aos poucos, que foi retirando dela camada por camada as coisas que a faziam ser quem ela era. A artista, a sonhadora, a mulher que queria tocar o mundo com as próprias mãos. Que ela havia esquecido o cheiro de terra úmida, que havia esquecido o que era sentir vento, que havia aprendido a não pedir porque pedir não adiantava, e a dor de ouvir não era menor do que a dor de nem tentar. Então ela falou o nome de Daniel. Disse que ele havia sido a primeira pessoa em muitos anos que havia entrado naquele quarto e a enxergado. Não a cadeira, não o acidente, não a filha do milionário, não a tragédia. Ela, Clara. A mulher com tinta nos dedos e um caderno de esboços no colo, e um mundo inteiro represado dentro do peito, esperando por uma fresta de ar. Ela disse que ele não havia feito nada de errado, que o único erro cometido havia sido tirar dele o direito de existir naquele espaço, só porque esse espaço era controlado por um homem com medo demais para enxergar o que estava na frente dos seus próprios olhos. Ela não chorou em nenhum momento do vídeo. A voz não tremeu. Os olhos ficaram secos e fixos na câmera durante os 3 minutos inteiros. E quando ela terminou de falar, ficou um segundo em silêncio, olhando para a lente antes de encerrar a gravação. Um segundo quieto que disse mais do que qualquer palavra adicional poderia dizer. Quando o vídeo terminou pela 4ª vez, eu baixei o celular e fiquei olhando para a mesa de mogno do escritório, que havia custado mais do que Daniel ganhava em 1 ano de trabalho. O vídeo tinha 400 mil visualizações agora. Em menos de 1 hora havia dobrado. Eu liguei para Renata. Ela atendeu no primeiro toque, o que me disse que ela também já havia visto.
Antes que eu abrisse a boca, ela disse que o plano havia mudado, que precisaríamos de uma abordagem completamente diferente, que o vídeo de Clara havia reconfigurado todo o cenário de um jeito que a assessoria não havia antecipado, porque nenhuma assessoria do mundo antecipa que a própria filha vai pegar o microfone. Eu disse que ia ligar mais tarde. Desliguei. Fiquei sentado no escritório enquanto o sol foi descendo e a luz foi mudando de cor nas paredes. O celular continuava vibrando. Assessor, advogado, sócios preocupados com a associação de nome, um primo distante que eu mal falava que havia visto a notícia. Eu não atendi nenhuma chamada. Fui até a porta do escritório. Abri. O corredor estava silencioso. Caminhei até o quarto de Clara. Ela estava de costas quando entrei, olhando pela janela para o jardim com o celular na mão, provavelmente vendo os comentários que se acumulavam no vídeo numa velocidade que ela certamente nunca havia experimentado. Não se virou quando ouviu meus passos. Fiquei parado na entrada por um momento. Olhei para o quarto. Os cacos das telas que haviam sido varridos, a parede com as marcas de tinta onde os quadros haviam batido, o cavalete vazio num canto, os pincéis organizados num copo de vidro na mesa, como se ela esperasse ter telas novas para usar logo. Então ouvi um barulho vindo da área de serviço. Passos. Fui até o corredor e encontrei Dona Mércia parada no meio do caminho, com o avental ainda amarrado e uma expressão que eu não havia visto nela antes em 12 anos. Não era a expressão contida e profissional de sempre, era outra coisa. Era a expressão de alguém que carregou um peso por tempo demais e finalmente decidiu pousar. Ela disse que queria pedir demissão. Eu a olhei sem dizer nada. Ela continuou. Disse que não havia previsto o tamanho do que havia causado quando tirou aquelas fotos, que havia agido por lealdade, mas que lealdade e correção não eram sempre a mesma coisa e que ela havia demorado para entender a diferença. Disse que via aquele menino entrar nessa casa e ver Clara do jeito que nenhum de nós via, e que em vez de sentir o que deveria ter sentido, ela havia sentido ameaça, porque era isso que eu havia treinado todo mundo ao meu redor a sentir. Ameaça, vigilância, a necessidade constante de proteger o patrão de um perigo que na maioria das vezes não existia. Ela terminou dizendo, eu fiz o que o senhor me pediu. O erro sempre foi seu. Eu poderia ter discordado. Poderia ter levantado a voz. Poderia ter dito que ela havia agido por conta própria, que eu não havia pedido para ela fotografar nada. Seria tecnicamente verdade. Eu nunca havia dito a Dona Mércia para fotografar minha filha no jardim. Mas ela havia aprendido a fazer isso. Havia aprendido comigo, ao longo de 12 anos, que aquela casa funcionava na base da vigilância e do controle. E ela havia simplesmente aplicado o que aprendeu. Então eu não discordei. Eu disse apenas, tá bem, Mércia, pode ir. Ela foi. Eu ouvi os passos dela se afastando pelo corredor, depois a porta do quarto dela abrindo e fechando. E depois, o silêncio voltou a ocupar tudo. Voltei para o escritório. Sentei. Abri o vídeo de Clara pela 5ª vez e assisti do início ao fim sem pausar, sem desviar o olhar, sem fazer nada que me ajudasse a escapar de nenhuma palavra. Quando terminou, fiquei olhando para a tela preta por um tempo. E então, fiz uma coisa que não havia feito em muitos anos. Não sei quantos. Talvez desde a noite do acidente, talvez antes disso, talvez nunca da forma que aconteceu naquela sala escura, com o celular na mão e o jardim lá fora na noite. Eu chorei. Não o choro contido e envergonhado que os homens da minha geração aprendem a executar quando não há outra saída. Chorei de verdade, com o peso todo, com 7 anos de medo e culpa e controle e solidão e amor mal dirigido descendo de uma vez, sem ordem, sem dignidade, sem ninguém para ver e sem nenhum esforço de esconder. Chorei pela menina que dançava, pelo pai que eu havia sido antes do acidente e que eu não havia conseguido voltar a ser depois. Por cada vez que Clara havia batido na janela, de alguma forma, e eu não havia ouvido. Por Daniel,
que havia entrado na minha casa com tinta nas mãos e havia feito em semanas o que eu não havia conseguido fazer em 7 anos. E chorei por mim. Pelo homem que havia confundido medo com amor durante tempo demais para contar, e que só estava entendendo isso agora, num escritório escuro, através da voz firme e sem lágrimas da filha que havia aprendido a sobreviver sem ele. Eu nunca havia ido até aquele bairro na minha vida. Isso parece uma confissão pequena, mas não é. São Paulo é uma cidade que a gente aprende a habitar em fatias. Você conhece a sua fatia, circula nela, constrói a sua vida dentro dela e o resto da cidade existe como pano de fundo, como paisagem que passa pela janela do carro enquanto você vai de um compromisso a outro sem realmente olhar. Eu conhecia hotéis, restaurantes, escritórios, condomínios. Conhecia o asfalto liso das avenidas que levavam de um lugar importante a outro lugar importante. Não conhecia as ruas do Belém. Pedi o endereço ao encarregado da empresa de pintura numa ligação que ele atendeu com a voz tensa de quem não sabia se ia receber uma ameaça ou um pedido de desculpas. Quando eu disse que precisava falar com Daniel, ele ficou em silêncio por alguns segundos, antes de responder que não sabia se tinha o endereço atualizado, mas que ia verificar. Ligou de volta em 10 minutos. Passou o endereço sem fazer perguntas. Eu fui sozinho. Dispensei o motorista pela primeira vez em anos. Peguei as chaves do carro eu mesmo e saí da mansão numa manhã de sábado sem avisar ninguém. O GPS me levou por caminhos que eu não reconhecia, ruas que estreitavam conforme eu avançava, o asfalto ficando mais irregular, as calçadas mais estreitas, as casas coladas umas nas outras, com grades coloridas e vasos de plantas na janela, e o barulho da cidade chegando de todos os lados sem filtro. Parei na frente de uma casa pequena, de fachada azul desbotada. Um portão de ferro pintado de preto, com a tinta descascando nos cantos. Um vaso de samambaia na soleira que alguém regava com cuidado, porque a planta estava viçosa, apesar de tudo ao redor sugerir que a vida ali não tinha muita margem para extras. Eu fiquei sentado no carro por um momento, as mãos no volante, o motor desligado. Olhei para aquela fachada e pensei numa coisa que não havia pensado antes, que Daniel havia saído dali todos os dias, havia atravessado a cidade inteira, havia entrado pela porta de serviço da minha mansão com a caixa de ferramentas na mão e havia tratado minha filha com uma gentileza e uma presença que eu, com tudo que tinha, não havia conseguido oferecer. Desci do carro, bati no portão 3 vezes, ouvi passos internos, depois silêncio, como quando alguém para escutar antes de abrir. A porta da casa se abriu e apareceu uma mulher pequena, cabelos grisalhos presos num coque baixo, um roupão florido abotoado até o pescoço, apesar do calor da manhã. Ela me olhou com os olhos semicerrados de quem avalia antes de decidir qualquer coisa. Eu disse que procurava Daniel. Ela me olhou por mais um segundo. Aquele segundo longo em que ela estava evidentemente me reconhecendo, associando o rosto ao que havia visto na internet. E então chamou o filho pelo nome sem tirar os olhos de mim. Ele apareceu atrás dela, de camiseta e bermuda, descalço, com aquela calma que eu havia encontrado no corredor da minha casa e que havia me irritado profundamente na época e que agora eu entendia pelo nome certo. Ele me olhou. Não demonstrou surpresa. Não demonstrou raiva. Só me olhou com aqueles olhos escuros e diretos e esperou. Eu disse que precisava conversar. Ele abriu o portão. A mãe se afastou para o interior da casa sem dizer nada, mas eu vi pelo canto do olho que ela parou no corredor e ficou por ali. Não de forma ostensiva, não de forma que eu pudesse chamar de vigilância, mas ficou. E eu entendi. Porque eu também havia ficado em corredores do lado de fora de quartos, observando alguém que precisava de proteção. Só que a mãe de Daniel sabia a diferença entre observar e controlar, e eu ainda estava aprendendo.
Nos sentamos numa varanda pequena nos fundos da casa, duas cadeiras de plástico branco em volta de uma mesinha com uma garrafa de água e um copo. Daniel não ofereceu nada além do assento e da atenção, que eram as duas coisas que eu precisava. Eu não fiz discurso. Havia ensaiado no carro. Havia construído mentalmente uma sequência de palavras que soasse adequada para a ocasião, que tivesse o peso certo e a humildade certa, e o tom correto de um homem que reconhece o erro sem perder completamente a postura. Mas quando sentei naquela cadeira de plástico branco em frente a ele, com o barulho da rua chegando por cima do muro e o cheiro de café vindo da cozinha, onde a mãe estava fingindo que não escutava, o discurso não saiu. Saiu só uma pergunta. Como ela está? Ele ficou me olhando por um momento. Depois disse que não sabia, que não havia tido contato com Clara desde que havia saído da minha casa, que não tinha como saber. Disse isso sem acusação, só como fato. Mas o jeito como ele fez a pergunta de volta, o jeito como a palavra dela saiu da boca dele, com um cuidado que não precisava ser anunciado para ser percebido, me disse o que eu precisava saber sobre o que ele sentia. Então eu engoli o que restava do meu orgulho e disse a verdade. Disse que ela não estava bem, que havia parado de comer direito desde aquela sexta-feira, que ficava no quarto com a janela fechada, que havia guardado os pincéis e não havia tocado neles desde então. Que a enfermeira me reportava que ela dormia pouco e ficava acordada no escuro, com o celular na mão até tarde, não postando nada, não falando com ninguém, só olhando a tela com aquela expressão que eu havia aprendido a reconhecer como a pior de todas. A expressão de alguém que havia acendido uma luz dentro de si mesmo e que agora estava assistindo aquela luz apagar de novo. Quando terminei de falar, havia uma pressão estranha atrás dos olhos que eu pressionei para não deixar virar outra coisa. Daniel ficou em silêncio por um tempo que eu não interrompi. Então ele disse, me ajuda, só isso. Não havia negociação, não havia condição, não havia o ressentimento legítimo que ele tinha todo o direito de demonstrar e que eu teria entendido completamente. 2 dias antes, eu havia me plantado na frente dele num corredor e despejado sobre a cabeça dele tudo que havia de mais torpe em mim. Havia destruído o trabalho da minha filha. Havia ameaçado e humilhado e agido como o homem mais temível que eu sabia ser. E ele disse, me ajuda. Fomos juntos. Ele foi no meu carro, o que em circunstâncias normais seria uma imagem que eu jamais teria antecipado. O empresário Ricardo Monteiro dirigindo pelo trânsito de São Paulo, num sábado de manhã com o pintor que havia mandado embora, sentado no banco do passageiro. Ficamos em silêncio a maior parte do caminho. Uma vez ele olhou pela janela e comentou sobre um mural que havia numa parede de viaduto grande, cheio de cor, e disse o nome do artista de um jeito que revelava que ele conhecia aquele trabalho há tempo. Eu olhei para o mural de relance e não disse nada, mas registrei. Quando chegamos à mansão e eu abri o portão com o controle remoto, percebi que era a primeira vez que Daniel entrava pela entrada principal. Antes, havia sido sempre pela porta de serviço, pela lateral, pelo corredor dos fundos. Agora entrou pela frente, pelo mesmo caminho que eu usava, e eu não soube ao certo se ele havia notado isso ou se eu estava atribuindo significado a um detalhe que não tinha nenhum. Fomos direto até o quarto de Clara. Eu bati na porta. Ela disse, pode entrar, com aquela voz baixa e sem inflexão que ela usava comigo naqueles dias. Eu abri a porta e entrei primeiro, e ela estava como eu havia descrito, na cadeira perto da janela, olhando para fora, o copo d'água do café da manhã ainda cheio na mesinha ao lado. Ela virou a cabeça para me olhar com aquela expressão fechada que eu havia aprendido a reconhecer, como a armadura que ela havia construído ao longo de anos, vivendo dentro dos limites que eu havia imposto. Depois, seus olhos foram para o espaço atrás de mim. E pararam. Eu me afastei da entrada.
Daniel estava na soleira da porta, encostado levemente no batente, com aquela postura calma de sempre. Ele não disse nada, só ficou olhando para ela com um olhar que eu nunca havia conseguido ter. Um olhar que não pesava, que não cobrava, que não carregava medo, nem culpa, nem expectativa. Um olhar que simplesmente dizia: estou aqui. Clara abriu a boca, fechou, abriu de novo e disse com a voz levemente rouca de quem não havia falado muito nos últimos dias: você pintou o jardim. E não havia acusação nessa frase. Não havia nem bem alegria ainda, porque a alegria leva um tempo para chegar depois que a gente fica muito tempo sem ela. Havia reconhecimento. Havia a voz de alguém que vê alguma coisa que havia sumido reaparecer e que ainda não sabe se pode acreditar que é real. Daniel entrou mais um passo no quarto. Disse: você pintou minha vida inteira, Clara. Eu estava na porta. Nenhum dos dois estava olhando para mim naquele momento, e eu fui recuando devagar, silenciosamente até o corredor. Fechei a porta com cuidado, aquele cuidado que eu havia aprendido tarde demais, mas que estava tentando aprender de verdade agora. Fiquei parado do lado de fora por um tempo, e então ouvi, atravessando a madeira da porta fechada, um som que eu não havia ouvido em tanto tempo que levei um segundo para reconhecer. Minha filha estava rindo. Um riso baixo, quase surpreso de si mesmo, como quem não esperava que aquilo ainda fosse possível. Curto, contido, mas real. Completamente real. Eu fui até a janela do corredor e fiquei olhando para o jardim com as roseiras lá embaixo. Respirei fundo uma vez, depois outra, e pela primeira vez em muito tempo, o aperto no peito que eu carregava desde o dia do acidente afrouxou um pouco, só um pouco, mas o suficiente para eu conseguir respirar de um jeito que parecia inteiro. Eu havia feito a coisa certa, talvez a primeira coisa verdadeiramente certa que eu havia feito em 7 anos, e havia custado tudo o que eu tinha de orgulho para chegar até ela. Eu ofereci dinheiro a ele. É claro que ofereci. Era o único idioma que eu havia falado a vida inteira. A única moeda que eu sabia usar para resolver, compensar, equilibrar. Dinheiro havia construído a mansão, havia pago os médicos, havia contratado as enfermeiras, havia tentado comprar de volta tudo que o acidente havia tirado da minha filha. Então, quando Daniel voltou à minha casa e eu vi Clara sorrir pela primeira vez em semanas, quando entendi que aquele rapaz havia feito algo que eu precisava reconhecer de alguma forma, fui até o escritório, abri a gaveta e escrevi um número num papel que eu achava que seria generoso o suficiente para dizer o que eu não sabia dizer com palavras. Chamei Daniel no corredor enquanto Clara descansava. Estendi o papel dobrado na direção dele sem cerimônia, da forma direta que eu usava em negociações quando queria encerrar um assunto. Ele olhou para o papel, não pegou, me olhou e disse com aquela voz tranquila que eu havia aprendido a parar de confundir com fraqueza: eu não quero seu dinheiro, quero sua permissão para fazer sua filha feliz. Eu fiquei com o papel na mão por um momento. Depois, o dobrei de volta e guardei no bolso. E fiquei olhando para aquele rapaz de 27 anos, com tinta permanente embaixo das unhas e a camiseta mais simples do mundo, que havia recusado sem hesitar um valor que a maioria das pessoas levaria anos para acumular, e entendi que eu estava diante de um tipo de riqueza que eu havia passado a vida inteira sem reconhecer. Ele não queria o que eu tinha. Queria o que eu precisava aprender a dar. Disse sim, não com facilidade, não com a alegria despreocupada de quem concede uma coisa pequena. Disse sim com o peso de quem entende que aquela palavra de 3 letras estava desfazendo 7 anos de uma arquitetura inteira que eu havia construído tijolo por tijolo com as próprias mãos. Disse sim e senti cada tijolo soltar. Mas disse: nos dias que se seguiram, Daniel começou a aparecer na mansão. Não pela porta de serviço, não pelo corredor dos fundos,
pela entrada principal, no horário combinado, com uma naturalidade que foi chegando aos poucos, como chega o sol da manhã, sem anunciar, sem pedir licença, só aquecendo o que encontra pela frente. Ele e Clara ficavam no jardim. No ateliê improvisado que ela havia pedido para montar na varanda, aproveitando a luz da tarde que chegava pelo lado sul e que ela havia me mostrado apontando com aquele entusiasmo técnico de quem entende de luz e de cor de um jeito que eu nunca entenderei. Eu autorizei tudo, mandei construir a estrutura que ela descreveu, comprei os materiais que ela listou num papel cheio de nomes que eu não reconhecia e deixei. Só deixei. Era a coisa mais difícil que eu havia feito na vida. Mais difícil do que qualquer negociação, qualquer crise empresarial, qualquer madrugada resolvendo o problema de sócio por telefone. Deixar era o exercício mais exigente que eu havia enfrentado, porque cada instinto que eu havia desenvolvido ao longo de 52 anos gritava que deixar era perder o controle. E perder o controle era perigo. E perigo levava ao tipo de noite que eu havia passado num hospital 7 anos antes, ouvindo o médico me dizer que minha filha não ia mais andar. Mas eu deixei. E fui vendo dia após dia o que acontece quando você deixa. Vi Clara acordar mais cedo, vi ela pedir café da manhã com apetite pela primeira vez em semanas, escolher o que queria comer, ter opinião sobre coisas pequenas que antes ela havia deixado de ter, porque ter opinião dentro da minha casa havia se tornado um esforço grande demais para pouco resultado. Vi ela ligar o som no quarto e ouvir música com o volume que ela queria, e um dia eu passei pelo corredor e parei, porque ela estava cantarolando junto. Aquela mesma música que Dona Mércia havia me descrito meses antes, que eu não havia testemunhado porque nunca estava em casa na hora certa. Parei, ouvi, continuei andando sem fazer barulho. Foi numa tarde de sábado que Daniel chegou com materiais diferentes dos habituais. Não tintas de tela, não pincéis finos, chegou com baldes de tinta de parede, rolos grandes, pincéis largos. O tipo de equipamento que ele usava no trabalho. Clara estava na varanda quando ele descarregou tudo no jardim, e eu os observei de longe pela janela do escritório enquanto ele explicava alguma coisa que eu não ouvia, gesticulando em direção à parede longa do jardim, aquela parede de 4 metros que ficava no fundo entre as roseiras e o muro de divisa. Ela o via com a cabeça levemente inclinada e aquele olhar concentrado que ela tinha quando estava processando uma ideia, avaliando, construindo mentalmente alguma coisa que ainda não existia, mas que ela já conseguia ver. Depois, ela sorriu e balançou a cabeça afirmativamente. Eu não interferi. Fui para o escritório, abri os documentos que precisavam de atenção e trabalhei. Ou tentei trabalhar. Na verdade, fiquei uma boa parte da tarde com a atenção dividida entre os contratos na tela e o barulho surdo que chegava do jardim, o som de rolos de tinta passando sobre superfície de reboco, interrompido às vezes por vozes baixas e pelo riso dela que atravessava as paredes da casa, de um jeito que eu estava aprendendo a não tomar como garantido. Levou 3 dias. 3 dias de Daniel chegando cedo e ficando até o sol baixar, com Clara ao lado o tempo inteiro, ela dando direção e ele executando porque a parede era alta demais para ela alcançar de todas as formas que a composição exigia. 3 dias de tinta e conversa e o cheiro que impregnava o jardim inteiro e chegava até o corredor quando eu abria a janela. No 3º dia, no final da tarde, Daniel veio até a porta do meu escritório e bateu. Entrou quando eu autorizei, ficou na entrada e disse apenas: "Tá pronto." Eu fechei o notebook, segui ele até o jardim. Clara estava de costas para mim quando eu cheguei, parada na cadeira no centro do jardim, olhando para a parede do fundo. Eu fui chegando devagar, contornando as roseiras pelo caminho de pedra, até parar ao lado dela. E vi. O mural ocupava toda a extensão da parede,
4 metros de altura, talvez 8 de largura, uma composição que transbordava para todos os lados, como se a parede fosse pequena demais para conter o que havia sido pintado nela. Era clara, clara, cercada de flores que eu não conseguia identificar individualmente, porque se misturavam num fluxo de cor que ia do vermelho profundo ao amarelo claro, passando por todas as variações de laranja e rosa que existem entre esses dois pontos. Flores que não eram só flores. Eram movimento, eram vento, eram a sensação de estar em algum lugar completamente aberto, onde o horizonte não tem fim. E no centro de tudo, Clara. Não na cadeira. Só ela. O corpo inteiro, os braços levemente abertos, os cabelos soltos e espalhados como se alguma corrente de ar os houvesse pego no meio de um movimento, os pés descalços não tocando o chão, nem bem flutuando, naquele espaço ambíguo entre o possível e o sonhado, onde a melhor arte sempre vive. O rosto erguido, os olhos abertos olhando para cima, e nos lábios aquele sorriso que eu havia visto pela primeira vez no corredor depois de muitos anos, e que agora estava imortalizado em 4 metros de parede no fundo do jardim da minha mansão. Livre. Ela estava livre no mural. Inteira e livre e absolutamente ela mesma. Eu ouvi Daniel ajoelhar ao lado da cadeira de Clara. Não me virei de imediato porque havia uma pressão familiar atrás dos olhos que eu precisei de um segundo para controlar. Ouvi a voz dele baixa, direta, sem floreio. Eu não posso te dar o mundo, mas posso pintar um mundo onde você nunca mais se sinta presa. Clara ficou em silêncio por um momento. Eu me virei devagar e vi ela olhando para ele com aquela expressão que eu havia aprendido a reconhecer nas últimas semanas. Não mais a armadura, não mais o olhar fechado e cansado de quem parou de esperar. Era outra coisa. Era alguém que havia decidido acreditar de novo com tudo que tinha, no que estava na frente dos seus olhos. Ela disse que era suficiente, que era mais do que suficiente. Eu me afastei. Fui até o canto do jardim, encostei nas roseiras e fiquei olhando para eles dois em frente ao mural, com a luz do fim de tarde caindo de lado e pintando tudo de dourado. A parede, as flores reais, as pintadas, os dois deles no centro do jardim, que havia sido uma prisão e que agora era outra coisa completamente diferente. Fiquei ali por um longo tempo, discreto, quieto. Pela primeira vez em 7 anos, sem sentir a necessidade de intervir, de controlar, de verificar, de proteger com a força errada e no lugar errado. Fui entendendo naquele jardim o que eu havia levado tempo demais para aprender. Que amor não é uma fortaleza. Que amor não é a ausência de risco. É a presença de alguém que olha para você e te vê inteiro, com a cadeira e sem ela, com o medo, e apesar dele, com tudo que você é e tudo que você ainda vai ser. Que a proteção que eu havia oferecido à minha filha por 7 anos havia sido, na verdade, o reflexo do meu próprio medo disfarçado de cuidado. E que o dia em que eu havia aprendido a diferença havia chegado tarde, mas havia chegado. Clara e Daniel pintaram juntos naquele jardim até o escurecer completo. Eu os observei de longe por um tempo e depois entrei na casa. Fiz um café, sentei na cozinha, em silêncio. Não fui para o escritório, não abri o notebook, não peguei o celular. Fiquei sentado na cozinha ouvindo as vozes deles chegando do jardim pela janela aberta. Palavras que eu não distinguia, só o tom, o ritmo de uma conversa entre duas pessoas que estão completamente à vontade uma com a outra. E de vez em quando o riso dela, claro e real, atravessando a noite. Eu havia perdido muito ao longo de 7 anos. Havia perdido a versão de pai que eu poderia ter sido. Havia perdido o tempo que não volta, havia perdido a confiança que leva muito mais do que boa vontade para reconstruir.
Não havia como desfazer nada disso, e eu havia parado de tentar encontrar um caminho de volta para o que havia sido. Mas havia o presente, havia aquela cozinha, e aquele café, e aquela janela aberta, e a voz da minha filha rindo no jardim debaixo da lua, com um homem que a amava do jeito certo. Era pouco e era tudo. Era o começo de aprender a ser um pai diferente. Não o pai que eu havia planejado ser, não o pai que eu havia achado que era, mas o pai que Clara precisava que eu fosse. Presente sem sufocar, perto sem prender, amando sem transformar amor em gaiola. O mural ficou na parede. Ficou para sempre, resistindo à chuva e ao sol e ao tempo. Aquela Clara de braços abertos e pés que não tocam o chão, cercada de flores que transbordam de cor. E toda manhã, quando eu atravesso o jardim com o primeiro café do dia e passo pela frente daquela parede, eu paro um segundo, olho para ela e me lembro de tudo que aprendi tarde demais e de tudo que ainda estou aprendendo.